Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Denis Coutinho, professor de filosofia da Unicinos. Hoje a gente vai discutir sobre a teoria dele, que é uma teoria moral mista entre a ética das virtudes e o contratualismo, mas antes, até mesmo para o pessoal que não é da filosofia que me acompanha, tentar entender um pouquinho a linha de raciocínio dele. A gente vai fazer uma introdução à moral, à ética das virtudes, o contratualismo, daí sim focar um pouco mais na mistura que o Denis vai fazer das duas teorias. Bom, Denis, vou começar com uma clássica pergunta, né, da filosofia. O que é moral? A filosofia moral. O que é filosofia moral? Qual que é a diferença entre as éticas normativas, a metaética, a ética prática? Então, prazer estar aqui, né? Olá para todo mundo. É um prazer poder conversar um pouco, né, sobre esse tema que me encanta, né, sobre a moralidade, né, e depois poder falar um pouco também sobre a teoria contratualista das virtudes que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. Essa sempre é uma grande questão e a gente começa, eu particularmente sempre começo as aulas de ética esclarecendo, não é? Em primeiro lugar, o fenômeno moral. Eu acho que é importante a gente entender como que a moral funciona na nossa vida e depois entender a ética, né, a filosofia moral do ponto de vista técnico, filosófico, que a gente estuda teorias normativas, então a gente chama ética normativa, ética prática e metaética, né? Mas eu diria assim, a moral, né, é um âmbito da nossa vida, a gente pode entender a moral como um fenômeno, né, em que a gente ou elogia e premia as pessoas ou censura e pune. Pelo quê? Né? Provavelmente, muitas vezes, pela ação que essas pessoas fazem, ou mesmo pelo traço de comportamento que elas demonstram numa determinada ação, né? E uma ação ou um traço de comportamento que seja bom ou mal, nesse caso. Não é? Quando é uma ação boa, você elogia. Quando é uma ação má, você censura. Ou uma ação correta, um traço comportamental correto, que seria o traço comportamental virtuoso, né? Justo, benevolente, solidário, ou incorreto, seria um traço de comportamento vicioso, como egoísta, injusto, né, desleal. E também quando se demonstra, né, um ato ou um traço de comportamento justo ou injusto. Também o critério de justiça é um critério central para a gente entender a moralidade. Todos se recordam da pandemia de Covid-19, todos nós, né, tivemos que passar agora recentemente. Vejam, por exemplo, né, a pandemia exigia que a gente se comportasse de uma determinada forma. Por exemplo, usando máscara, fazendo isolamento social. E o que acontecia com aquelas pessoas que não usavam máscara ou faziam aglomerações? Elas sofriam censura, censura dos seus amigos ou familiares, ou mesmo de agentes públicos, e alguns até foram punidos, né? Então, é exatamente a partir desse mecanismo de censura e de elogio, não é, que a gente estabelece as nossas obrigações ou deveres morais. O que a gente deve fazer? No caso da pandemia, por exemplo, o nosso dever era usar máscara e não fazer aglomeração moral. Por quê? Porque isso era para salvar a vida das pessoas. Porque nós consideramos fundamental, consideramos muito importante a vida humana. Então, valores como a dignidade humana, a vida, a liberdade. Né? Quer dizer, de fato, o grande tema da moralidade é a nossa responsabilidade moral, de que maneira nós assumimos e por que assumimos uma responsabilidade em nos comportarmos de uma determinada forma, não é? Ou de outra forma. Aqui fica até uma sugestão de um livro de um filósofo que eu gosto muito, que é o Philip Pettit. Ele tem um livro chamado Nascimento da Ética, The Birth of Ethics. Está em inglês, não, infelizmente não tem tradução para o português. Mas ele imagina uma sociedade, não é, hipotética, Erechum, ele chama o nome da sociedade, que não tinha ainda a moral, a linguagem moral. Né? Era uma sociedade que tinha a linguagem natural, as pessoas viviam, faziam, né, enfim, caçavam, pescavam e coisas do gênero, mas não tinham a linguagem moral. E ele queria entender como que surge a linguagem moral, né? Então, se a gente imaginar uma comunidade não muito grande que caça junto, pesca junto, né, precisa de um trabalho coletivo para sobreviver, como foi que nós fizemos já desde a pré-história, a gente formou pequenos bandos que foi tendo, né,
uma característica de um trabalho coletivo, por exemplo, para caçar um grande mamífero, né, num trabalho não só, mas várias pessoas trabalhando junto. Dentro desse contexto, vejam só, né, a mentira seria algo negativo. Imagina se alguém pergunta para alguém, ó, vamos caçar um mamute amanhã. Daí a pessoa diz, certo, eu vou caçar o mamute amanhã. Aí chega amanhã, a pessoa não vem. Bom, já não como, porque eu não vou poder caçar o mamute sozinho. E daí ele diz, bom, daqui mais ou menos, né, desse tipo de relação, deve vir, surgir daí algo como, olha, você não deveria mentir. E, entende? Quer dizer, o dever, não é falar a verdade, ou dever cumprir a promessa, né? Dever não matar. Claramente a gente pode entender esses deveres surgindo a partir de uma vida comum que a gente tem, não é? Dentro da nossa própria comunidade. Quer dizer, eu diria que sempre que a moral surge dentro da comunidade e a gente é demandado, a gente é exigido. Se a gente pensa que a cooperação é fundamental para a nossa subsistência, então o assumir deveres morais vai ser fundamental, não é, para a nossa convivência. Bom, entendido inicialmente, não é, o fenômeno moral, a gente pode ver da maneira que a filosofia estuda o fenômeno moral, que é diferente de como a antropologia ou a sociologia olha para a moralidade, ou como a religião olha para a moralidade, enfim, o direito, não é? A filosofia especificamente, não é, ela vai olhar a moralidade, né, basicamente, né, através de três formas básicas. Uma seria através da ética normativa, então a ética vai ser a ciência, o tipo de estudo, né, da moral. A ética normativa, já vou explicar aqui que vão surgir três teorias centrais no debate: a teoria utilitarista, a teoria deontológica e a ética das virtudes, né? Mas também nós vamos ter a metaética, que seria uma investigação mais lógica, digamos assim, não é, a respeito da linguagem moral, sobre as questões de ontologia, né, epistemologia e semântica, e psicologia moral também, eu já explico rapidamente isso, e a ética aplicada. A ética aplicada e as teorias normativas são o que a gente mais conhece, quando a gente fala, né, da ética do ponto de vista filosófico. Por que a gente chama, então, de ética normativa? A ideia é, não é, com que tipo de norma, com que tipo de critério normativo nós usamos para regrar, para estabelecer os nossos deveres. Se, como eu estava dizendo, a moralidade implica, não é, em que a gente estabeleça deveres para nós, então, como é que eu devo agir? Não é? Por exemplo, eu devo mentir ou não? Não é? Vejam, aí nesse caso, nós vamos ter, basicamente, olhando a história da filosofia como um todo, três teorias morais que procuraram responder a isso. A primeira foi a ética das virtudes, não é? Que começou na Idade Antiga, Idade Medieval, veio até a modernidade. Não é? Hoje ela já está sendo novamente bastante trabalhada, mas a ética das virtudes ficou durante um bom período, digamos assim, na geladeira, tá? O que ocupou a cena no debate no século XX foi a ética utilitarista e a ética deontológica, e até hoje elas permanecem ao debate. Esses dois modelos normativos, eles têm a característica de serem modelos principialísticos. Então, bom, para saber o que eu devo ou não fazer, na ética utilitarista, a questão é olhar, não é, se a ação que eu faço, ela maximiza o bem-estar, a felicidade dos envolvidos. Na verdade, seria assim, se eu faço uma determinada ação e ela traz boas consequências para todos os envolvidos, ou a maior parte dos envolvidos, então a ação é correta. Por exemplo, devo mentir ou não? Essa é sempre uma questão ética, né? Devo mentir para a namorada? Devo mentir para a mãe? Ou posso mentir? Bom, para a teoria utilitarista, ele vai dizer, para eu saber se eu devo ou não mentir, eu tenho que imaginar a situação da mentira, não é? E imaginar quais as consequências que ela trazem. Não é? Por exemplo, se eu for mentir, não é, numa situação regular, então, provavelmente, se eu minta para alguém, as pessoas vão perder a confiança em mim. Então, isso é um péssimo resultado. Se eu for pensar assim, a mentira não vai maximizar a felicidade dos envolvidos. As pessoas vão ficar desconfiadas de mim e eu vou perder a confiança. Então, vejam um pior cenário. Né? Então, eu não deveria mentir. Em situações regulares, eu não deveria mentir. Mas pode ter situações
que eu deva mentir. Por exemplo, para salvar a vida de alguém inocente. Se alguém inocente está sendo injustamente perseguido e alguém me pergunta, onde é que está fulano de tal? Bom, se eu não mentir, a pessoa vai ser morta e a pessoa é inocente. Então eu faço um cálculo. A mentira vai salvar a vida de alguém inocente, que está sendo injustamente perseguido. Então eu devo mentir. Então, para o utilitarismo, na verdade, nos oferece um critério normativo, né, da maximização do bem-estar ou das preferências, que praticamente vão nos fazer imaginar as melhores consequências. Né? Já se nós olhamos uma ética como a de Kant, uma ética deontológica, ela vai nos oferecer deveres universais. Então, se você, né, para um modelo como da ética kantiana, se coloca essa questão, devo ou não mentir, a resposta sempre é não devo mentir. Devo sempre falar a verdade. Porque aí, não é, Kant vai nos fornecer alguns princípios. 2 princípios centrais, o princípio da não instrumentalização e o primeiro princípio, que é o da universalizabilidade. Quer dizer, na hora que eu vou agir, eu tenho que pensar assim, eu desejo que a minha ação seja universal, eu desejo que essa ação se torne universal. Então, se eu penso nesse cenário, se a mentira for universalizada, eu não quero, eu não desejo um cenário onde todo mundo passa a mentir, não é? Seria um cenário negativo. Então, eu não devo mentir. Se eu não desejo que essa ação seja universalizada, eu não devo mentir. E o segundo princípio é a não instrumentalização, que a gente deve agir de tal maneira que a gente considere as pessoas também como um fim em si mesmo, não apenas como um meio. Muitas vezes a gente considera as pessoas um meio para o nosso fim, e está tudo certo. Quando eu compro pão na padaria, né, a pessoa que me vende o pão, ou o padeiro que me faz o pão, ele é um meio para eu comer o pão, para matar a fome. Está tudo certo. Né? Mas se nós formos pensar né, nos direitos que as pessoas têm em vida, liberdade, igualdade, aí a pessoa não pode ser um meio. A pessoa tem que ser um fim em si mesmo. Então, a ideia é que todo mundo tem direitos naturais, a vida, a liberdade, a integridade, que devem ser respeitados. Não é? Essas duas éticas nos oferecem um padrão normativo, como eu falei, não é? Uma maximização do bem-estar, a outra universalizabilidade, não instrumentalização, e a ética das virtudes. Bom, a ética das virtudes nos oferece uma série de critérios normativos, que são as virtudes, para a gente saber, não é, como que a gente deveria se comportar. Mas veja bem, tem uma diferença. Os critérios normativos, né, das virtudes, eles são critérios normativos que mostram para a gente como a gente deve viver uma vida, não como a gente deve agir. Então, a pergunta anterior na ética das virtudes é como eu devo agir. Desculpa, como eu devo viver. Eu devo viver uma vida virtuosa. Não é? Eu devo buscar uma perfeição, um aperfeiçoamento humano. E aí as virtudes são traços comportamentais que a gente vai adquirindo com o hábito, com o tempo, com o exercício. Então, justiça é um traço comportamental, não é? A solidariedade, que hoje é muito falada, é um traço comportamental que pode se adquirir repetindo atos de solidariedade. Resiliência também é um traço comportamental, no caso, e ele é uma virtude, né? É um traço comportamental virtuoso, porque nós acreditamos que isso é fundamental para que a gente tenha uma vida bem-sucedida, uma vida boa, ou uma vida, né, tenha sucesso. Então, solidariedade, resiliência, justiça, amizade, lealdade, cuidado, enfim, a gente pode pensar um conjunto enorme de virtudes. Eu costumo dar um seguinte exemplo, assim, imagina uma pessoa que só tem vícios. Você não consegue imaginar que ela tem uma vida bem-sucedida. Por exemplo, alguém egoísta, desleal, injusto, não é? Traidor dos amigos, então desleal, infiel e etc. Você não pode imaginar que uma pessoa que só tem vícios possa ter uma vida bem-sucedida. Então, eu diria que, basicamente, na tradição, né, filosófica, assim, nós encontramos essas 3 teorias morais que vão nos oferecer critérios normativos para a gente saber como a gente deve viver. Tem outras teorias. Teoria contratualista é uma delas, que diz que esses deveres, essas regras morais, elas, na verdade, elas são construídas não é? Pela comunidade. Nós podemos construir, decidir entre a própria comunidade quais as regras do jogo
né, nós vamos pautar esse jogo moral. Então, basicamente, ela propõe, né, a criação de princípios, a escolha de princípios, como em John Rawls com a escolha de princípios de justiça, né, por exemplo. Né? Tem ética do cuidado também. É um conjunto significativo de teorias morais, mas eu diria que essas três são as mais influentes no debate. Quando nós estamos falando de metaética, segundo seria uma, não é, parte específica da disciplina ética, não é? E eu estava explicando, então, originalmente, como a metaética sendo uma investigação mais lógica, né? Uma meta-investigação a respeito da linguagem moral, que é essa linguagem que vai aparecer deveres, o correto, o bom, o justo, certo? Um conjunto de virtudes. Quais são as grandes questões da metaética? A questão, não é? Uma grande questão da metaética é saber se os juízos morais que nós fazemos, por exemplo, a escravidão é errada, um juízo moral, né? Ou a tolerância é correta, a escravidão é errada, a escravidão é injusta, o sequestro é errado, o homicídio é errado, mentir é errado. Isso é um juízo moral, né? Mentir é errado. Você deve cumprir a promessa. Dever deve cumprir a promessa. Isso é um juízo moral. Daí a grande questão é saber se um juízo moral pode ser tomado como verdadeiro ou falso. Porque os juízos não morais são tomados como verdadeiros ou falsos. Se eu falo, essa caneta é preta, isso é um juízo factual. Né? A questão é, bom, ela parece que é preta, então o juízo moral o juízo é correto. Esse juízo factual é correto. Mas se eu digo, essa caneta é vermelha, é um juízo factual falso, né? O que eu falo não corresponde ao que vocês estão vendo, que a caneta, nesse caso, tem a tinta aqui preta e não vermelha. Mas eu posso, né, num juízo moral, falar que ele é verdadeiro ou falso, e aí tem um grande debate sobre isso. Né? Geralmente, quem vai defender que o juízo moral pode ser tomado como verdadeiro, então defende uma posição cognitivista. Isso é do ponto de vista semântico. O juízo moral pode ser verdadeiro ou falso? Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, essa é uma posição cognitivista. E tem os anticognitivistas ou não cognitivistas. Vão dizer, não, juízo moral nunca pode ser verdadeiro ou falso. Porque é um juízo moral que, basicamente, ele nasce da nossa preferência. Então, aqui eu posso observar, de fato, se ela é preta ou vermelha. Mas se eu falar que a escravidão é injusta, onde é que eu vou ver se não é, o fenômeno, a instituição da escravidão é justa ou injusta? Porque o justo é um conceito. Dever, correto, justo, justiça, não é? São conceitos, eles não fazem parte da mobília do mundo, eles não fazem parte propriamente, não é, da natureza. Então, aí você teria essa contraposição entre cognitivistas e não cognitivistas. Aí entra a teoria do erro do Mack? E entra a teoria do erro do Mack, né? Que ela é tomada como uma teoria cognitivista, né? Porque ele diz que os juízos morais podem ser verdadeiros ou falsos, mas todos são falsos. Mas todos são falsos. O Mack é um irrealista, ele vai dizer não há fatos morais objetivos. Essa é uma questão ontológica, então. Né? Muitos acham que para o juízo moral ser verdadeiro, ele é verdadeiro porque ele corresponde a fatos morais. Existiriam fatos morais. Né? E, então, ontologicamente, fatos morais existem. Algo como o correto tem existência. Por exemplo, a crueldade é errada. Não existe o que é o errado. Existe o que é o certo, existe o que é o errado. E essa é uma posição realista. A posição do Mack é uma posição antirrealista, ou irrealista, se quiserem. Não há fatos morais. Né? E esse é um tipo de ceticismo, que ele diz. Então, né, os juízos morais eles vão estar muito baseados na nossa escolha subjetiva. Tá? Então, nesse campo ontológico, eu tenho os realistas e os antirrealistas. E do ponto de vista epistemológico, a grande questão é saber como eu posso ou não fundamentar juízos morais. Então, um juízo moral com uma escravidão errada, eu posso... tem fundamento ou não? Né? Então, o fundacionista vai dizer sim, ele se fundamenta, por exemplo, em fatos morais ou em outros, né, elementos intuitivos, por exemplo, fatos morais, fatos naturais. E o outro lado do debate é o cético, vai dizer não, juízos morais não podem ser fundamentados, né, epistemicamente, não é um caso de conhecimento. E tem posições intermediárias, que é por exemplo, um posicionamento coerentista. Eu ficaria mais ou menos nesse posicionamento, em termos de metaética, uma posição mais coerentista
e contextualista. E a última, digamos assim, né, eu dividi em três, a última parte da ética acadêmica, né, é a ética aplicada. Essa também é bastante conhecida, a gente usa muito, porque ela pega um problema concreto e aplica a teoria normativa para ver como nós devemos agir. Então, por exemplo, questões de bioética. O aborto a pessoa pode ou não pode abortar? Por exemplo, é uma questão. O aborto é moral, imoral? Pode o aborto ou não? Eutanásia é correta ou incorreta? Então, eutanásia voluntária ou não? Então, um campo grande da bioética, aí, melhoramento humano é correto ou não é correto? Não é? Que, em geral, se usam teorias normativas, ou uma teoria utilitarista, uma teoria deontológica, ou até uma teoria mista, por exemplo, uma teoria como a do Champ e Childrens, a teoria que eu gosto muito, é uma teoria mista, porque ela junta vários princípios, princípio da autonomia, princípio da justiça, princípio da não maleficência, princípio da beneficência, junto com virtudes, para ver esses casos, assim, né? Se é correto ou não, enfim, né? Eutanásia, por exemplo, o suicídio assistido. Recentemente, agora, um poeta bastante conhecido, membro da Academia Brasileira de Letras, não sei se vocês conhecem, o Antônio Cícero, né? Estava com Alzheimer, e ele foi para a Suíça se submeter a um procedimento de suicídio assistido. É um tipo de eutanásia, né? A gente não tem isso no Brasil, mas tem na Suíça, ele foi lá e fez. Né? O Godard bom, também, né? Como? O Godard também fez isso. Também. Aí tem uma questão, né? Isso é correto ou é incorreto? Quer dizer, a pessoa tem o direito, né, de pedir uma boa morte ou não. E aí, claro, a gente vai investigar um caso desse sempre de posse de alguma teoria normativa, como eu digo, uma teoria das virtudes, ou uma teoria utilitarista, uma teoria deontológica, ou mesmo uma teoria mista. Mas também a ética aplicada envolve outras questões sobre justificação da punição, questão de direitos humanos, por exemplo, a relação da ética e economia, por exemplo, né? Em que medida regimes, modelos econômicos são corretos ou errados, então também, né, direitos humanos, economia, punição, tem um campo enorme, não é, da aplicação da ética. Recentemente, eu terminaria aqui, né, recentemente nós temos dois campos muito emergentes, não é, para serem investigados do ponto de vista da ética aplicada. Uma é a ética da inteligência artificial, né? Hoje nós estamos vendo, não é, um grande crescimento dessa nova tecnologia, com veículos autônomos, armas autônomas letais, a inteligência artificial sendo usada na medicina, sendo usada na educação, sendo usada até para em tribunais, né, julgamentos, etc. O ChatGPT, né, que é esse Large Language Models, sendo bastante utilizado também e gerando controvérsias. Né? Deve-se fazer isso, não deve-se fazer aquilo, está correto, não está correto. O veículo autônomo, ele tem alguma regra moral? Não, ele não tem regra moral para parar ou não parar, no sentido de dar uma preferência para um ser humano ou um animal, não é? E, bom, aí é uma grande questão, não é? Também com as teorias normativas, dizer de que maneira nós podemos regrar moralmente inteligência artificial para que ela seja segura, justa e etc. Um outro campo bastante, não é, emergente, importante contemporaneamente, são das mudanças climáticas. Nós estamos vivendo, sendo, não é, aí acompanhando diariamente uma série de catástrofes ambientais, como aqui no Rio Grande do Sul, as enchentes, catástrofes como secas muito prolongadas. A Espanha agora, recentemente, morreram mais de 200 pessoas também em enchentes na cidade de Valência. Então, ou é incêndio num lugar, seca prolongada em outra, né? Inundações, subida de nível do mar e tudo mais. E aí surge uma questão, como é que nós devemos agir frente às mudanças climáticas? Por exemplo, nós somos obrigados agora a poluir menos? Nós somos obrigados a mudar o nosso padrão energético? Nós somos obrigados, né, a não usar petróleo mais e usar uma outra fonte energética, ou deixar o carro em casa e usar a bicicleta? Né? Somos, de repente, temos um dever de consumir menos, porque, claro, o problema das mudanças climáticas vem pela poluição, não é? Vem, sobretudo, não é, pelo aquecimento global. Fundamentalmente é queima de petróleo, de carvão, de combustível fóssil. Então, isso está muito atrelado ao nosso modo de produção, que é a produção em larga escala e consumo em larga escala. Então, claro que
também colocam questões políticas, né, sobre acordos entre países. Então, como agora estamos tendo a COP29, em que medida você vai fazer um acordo entre países sobre a transição energética, o financiamento climático. Mas tem uma questão moral também. É correto agora, moralmente, sabendo que quanto mais eu consumir, mais eu vou contribuir para a poluição. Então, mais eu contribuo para a mudança climática. É correto eu consumir de forma irresponsável? Né? São questões de ética aplicada, mas que eu acredito que sejam muito relevantes para o nosso dia a dia. Obrigado, Denis. Excelente explicação. Uma das melhores introduções que eu já escutei de ética. Parabéns. Denis, eu queria entender melhor o que exatamente tu vai resgatar das éticas das virtudes, se tu tenta fazer mais ou menos o que o MacIntyre, a Ascombe fizeram para o debate da filosofia moral. Eu queria entender também dessa da teoria mista, justamente começar pelo que tu tem, o que tem de influência da tradição da ética das virtudes, se tu tem influência também do MacIntyre e da Ascombe, que eu confesso que eu conheço mais teus trabalhos sobre Aristóteles, assim, do MacIntyre e dos outros mais contemporâneos, eu não me recordo de ter lido algo. E, posteriormente, a gente vai daí no contratualismo. Eu queria entender um pouco o que tu resgata da ética das virtudes. Beleza. Acho que eu venho desenvolvendo, né, já há algum tempo a ideia de construir uma teoria moral mista. Isso, em primeiro lugar, né, é importante pelo que eu falei anteriormente, que existe uma série de problemas complexos que a gente não consegue resolver com uma teoria mononormativa, que tem um critério normativo só. Por exemplo, o utilitarismo tem só a maximização do bem-estar. A deontologia tem só a universalizabilidade. Ética das virtudes, daí vai ter só a virtude, por exemplo, não vai ter princípios, né? Porque a diferença é que as virtudes, elas... a definição de virtude, né, significa uma disposição, né, do agente para encontrar uma mediania entre extremos. Então, ela está baseada numa disposição individual, na consciência individual do agente para perseguir, não é, aquela perfeição. E essa mediania vai ser um ponto médio entre dois extremos. Por exemplo, coragem vai ser uma virtude que é um intermediário entre covardia, ter medo de tudo, e temeridade, não ter medo de nada. Mas para chegar na coragem, o agente tem que se esforçar, exercitar, né? E essa mediania vai estar muito ligada a características do agente. Então, a minha preocupação inicial, porque surgiu a ideia de ir construindo uma teoria mista, é que fui me deparando com muitos problemas complexos, como o problema da punição, foi o que eu tratei no Contrato e Virtudes 1, então, responsabilidade moral e punição. Nenhuma dessas teorias isoladas conseguia responder o problema de justificar adequadamente a punição para os agentes. Parece que sempre faltava alguma coisa, não é? Ou problemas como sorte moral, que é um problema, ou ignorância moral, também problemas, não é? Que se você pega apenas uma dessas teorias, você não consegue dar uma explicação relevante. E agora, recentemente, tenho tratado com esses temas de inteligência artificial e mesmo mudanças climáticas da mesma maneira. São problemas tão complexos que, se você pega uma dessas teorias, também você não tem uma resposta apropriada, né, para o problema. Também a questão de democracia, fundamentos de democracia, fundamentos dos direitos humanos, isso eu trabalhei no Contrato Virtudes 2, né, e problemas como, fundamentalmente, o conhecimento moral, eu trabalhei isso no Contrato Virtudes 3. Então, só para falar de alguns problemas complexos, né, que fazia falta exatamente uma teoria moral mista. Então, qual foi a minha ideia? Né? Juntar duas teorias a partir de duas autoridades normativas diferentes. E eu vou falar aqui qual vai ser a minha intuição básica. Mas então a ideia foi pegar a ética das virtudes, né? Para quê? Para ela ser, né, nos oferecer critérios normativos para que a gente saiba aquilo que a gente vai fazer, né, para auxiliar a nossa decisão da nossa ação em aspectos de moralidade privada. Eu vou fazer uma distinção entre moralidade privada e pública. E essa distinção é fundamental para a teoria. Tá? Eu acho que a gente não vê bem o problema quando a gente fala da moral como uma coisa só. Eu acho que o fenômeno moral pode ser dividido em dois, tá? Entre moralidade privada e moralidade pública. Então, a ideia geral é usar a ética das virtudes
para iluminar a gente, para saber como é que a gente deve agir no âmbito da moralidade privada, e a ética contratualista ou neocontratualista para nos ajudar a saber, né, para o âmbito da moralidade pública. E a ética contratualista, como eu falei antes, ela nos oferece princípios. Princípios como respeito à igualdade, respeito à liberdade, né, a igualdade equitativa de oportunidades. Por exemplo, na teoria browsiana, que é uma teoria que eu uso bastante como referência, né, aparecem lá princípios de justiça, que seria o princípio da igual liberdade, princípio da tem até o princípio da diferença, né? Mas exatamente dessa perspectiva, resguardando a liberdade dos agentes, né? A igual liberdade dos agentes, o outro resguardando um aspecto igualitarista, uma igualdade equitativa de oportunidades e mesmo a diferença, né? E veja um exemplo dessa distinção que eu estou falando, né? Se eu me pergunto se eu devo ser leal ou não a um amigo, devo ser leal ou não, amigo? Eu posso trair meu amigo? Eu posso mentir para ele? Né? Eu devo ser fiel à minha esposa ou não? Devo ser fiel à namorada ou não? Vejam, essa parece uma questão de moralidade privada. Por quê? Porque a minha ação, se ela for leal, ela é virtuosa, se ela for desleal, ela é viciosa, tá certo, né? Leal, virtuoso, desleal, vicioso. Ela vai implicar na minha felicidade, apenas, basicamente. Por exemplo, se eu for desleal, provavelmente eu vou ser censurado. Então, isso vai implicar na minha, né, numa vida não bem-sucedida. Mas, por exemplo, eu ser desleal, isso não impacta na vida de ninguém, de repente só na vida de quem eu fui desleal, mas não de todo mundo, não numa escala global, não numa larga escala. É diferente ser injusto, já mostra a diferença. Então, por exemplo, ser desleal, ser covarde, ser infiel, alguma coisa assim, né, está no âmbito da moralidade privada. Eu sempre gosto de pensar, dizer assim, eu posso ser punido se, por exemplo, eu for desleal, mentir, não cumprir a promessa? Não, eu não posso ser punido. Tá? Não posso, eu posso ser no máximo censurado. Você está agindo errado. Mas ninguém pode ir lá na polícia me denunciar e depois o promotor, né, denunciar e eu ser julgado. Agora, se eu matar alguém, eu posso, sim, ser punido. Matar, sequestrar, roubar, ser corrupto, está no âmbito da punição. E esse é o âmbito da moralidade pública. Então, vejam, se alguém comete um ato de corrupção e rouba o SUS, milhões do SUS, né, nós podemos exatamente dizer assim, olha, você agiu mal. A censura é muito mais forte. Inclusive porque, se a pessoa for, né, enfim, presa, condenada e etc., né, ela será punida. Quer dizer, a nossa censura é muito mais forte no nível da moralidade privada. Quando alguém mata alguém, quando alguém rouba alguém, quando alguém sequestra alguém, nós temos maior censura. No âmbito da moralidade, é menor censura. Então, eu digo que o âmbito da menor censura é o âmbito da moralidade privada. O âmbito da maior censura é o âmbito da moralidade pública. Se eu colocar a ética das virtudes na moralidade pública, não funciona. Se eu quiser saber assim, se eu devo matar ou não, devo roubar ou não, eu tenho que olhar os princípios que regram a sociedade, e se eu não cumpri-los, eu vou ser punido. Não é uma questão de uma disposição pessoal minha, é uma questão que interessa a todos. Já no âmbito da moralidade privada, interessa muito mais o indivíduo e ele e a sua família num âmbito muito mais privado. E vai implicar, não é, como eu disse, uma vida mal sucedida no âmbito privado. Agora, se alguém rouba alguém, ou mata alguém, faz, né, assassinatos em série, etc., é corrupto, faz uma guerra injusta, você está falando, não é, de uma vida mal sucedida, não é, em larga escala. Não é? Então, a ideia é essa: a ética das virtudes teria que ser usada apenas nesse âmbito privado e não no âmbito público. E no âmbito da moralidade pública, usar esse conjunto de princípios que a gente pode determinar. Né? O exemplo que eu dei da teoria do Rawls. Né? Então, eu acredito que eles sejam complementares nesse sentido, que tem problemas que são de moralidade pública, tem problemas que são de moralidade privada, e tem problemas que mostram uma reunião das duas, que quase colocam uma posição muito próxima entre a moralidade privada e pública. Não é? Então, aí que eu acho que a gente tem que estabelecer uma relação de coerência entre algumas virtudes privadas
e algumas virtudes ou princípios públicos, né? E, diferentemente de teorias como a do MacIntyre ou da Anscombe, eu defendo uma teoria das virtudes, aqui, como eu digo, é uma teoria mista, não estou defendendo uma teoria das virtudes, né? Estou defendendo uma teoria mista que junta conjunto de virtudes e junta um conjunto de princípios, né? Qual é o grande problema da teoria das virtudes ou da ética das virtudes, do ponto de vista contemporâneo? Isso acontece com a Anscombe e com o MacIntyre, né? Que é o problema que todas as virtudes recaem sobre, não é, a questão da vida boa. Toda ela é uma virtude porque ela nos leva a uma vida boa. E esse é um problema no caso metafísico. Se tem uma questão metafísica aqui, é o que é uma vida boa. O que é uma vida boa? Por exemplo, para os gregos antigos, né, Aristóteles, Platão, etc., uma vida boa é uma vida racional, não é? Mas será que apenas uma vida racional é uma vida boa? Por exemplo, animais não têm racionalidade, ou crianças, pessoas com doenças mentais não vão ter racionalidade, não é? Então eles não podem ter uma vida boa, a natureza não pode ter e assim por diante. Então, tem uma questão central aqui, que é, em sociedades plurais como a que nós vivemos, parece que a gente pode assumir e defender vários tipos de vida boa. Por exemplo, uma vida racional, então ligada ao estudo, mas uma vida também voltada para ganhar dinheiro, também não. Nós não dizemos que ela está errada. Alguém pode levar uma vida para querer. Não é eu não vou levar minha vida para estudar, vou levar minha vida para ganhar dinheiro. O outro vai levar uma vida para ser monge budista, para contemplar. Mas é diferente, não é? Estudar, contemplar, ganhar dinheiro ou fazer outra coisa. Então, a forma que eu penso uma teoria das virtudes é, em cada problema que a gente for tratar, por exemplo, inteligência artificial, mudanças climáticas, ou a questão da punição, ou a questão de direitos humanos, em cada uma delas a gente vai ter que escolher as virtudes que vão ser importantes, tanto na nossa esfera privada, como, na moralidade privada, como na moralidade pública. E aí eu criei um procedimento de escolha das virtudes. Então, na verdade, ela é uma teoria, eu estou chamando ela agora de teoria contratualista das virtudes. Então, essa teoria das virtudes é chamada de uma teoria contratualista das virtudes. Na verdade, a gente vai fazer um procedimento contratual para escolher que tipo de virtude a gente precisa para resolver esse problema. Para não ficar muito abstrato, tá? Já que eu trabalhei agora recentemente com a questão de mudanças climáticas. Tá? Então, por exemplo, temos um problema de mudança climática. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Então, assim, vamos, né, escolher coletivamente que virtudes seriam importantes para a gente lidar com as mudanças climáticas. E eu acho que são virtudes ecológicas, então, né? Virtudes que têm a ver com virtudes ambientais ou virtudes ecológicas. Eu acho que na moralidade privada, duas virtudes seriam boas candidatas. Humildade, por exemplo, que a gente assuma uma posição mais humilde em relação à natureza. Um grande problema, não é, historicamente, foi que nós nos colocamos como donos e senhores da natureza. Nós e natureza, ser humano e natureza. Não é? Isso é muito arrogante. Então, acho que humildade pode ser fundamental aqui. A humildade é uma disposição, né, para que a gente não se dê muito valor, para que a gente também reconheça que o outro tem valor. É uma virtude que impede a arrogância e a vaidade. Então, acho que ela é fundamental para a gente lidar, pensar essa nova relação que a gente vai ter que ter com animais não humanos, ou mesmo com a natureza de uma forma geral, ar, não é? Água, montanhas e etc. E uma outra virtude que eu acho fundamental seria a frugalidade. Seria uma virtude ecológica como a temperança é no modelo clássico. Né? A temperança é não comer muito, não beber muito. Né? Ficaria um intermediário entre ser, né, não ter temperança nenhuma, né, beber, comer tudo, ou ter insensibilidade, não ter prazer com esses elementos sensoriais. Então, a posição intermediária. Eu acho que a frugalidade seria uma virtude ecológica nesse sentido, que nos levaria a consumir de forma mais moderada. Eu acho que esse vai ser um ponto central. Nós vamos ter que regular o nosso consumo, mudar essa ideia. O bom é consumir muito, vai ter que mudar essa questão. E, do ponto de vista da moralidade pública, eu acho que tanto a sustentabilidade, ela pode ser ela é tomada como um princípio também, né? Eu acho que ela pode ser vista como uma virtude, que seria uma disposição para levar em consideração, não é, o bem-estar do ecossistema como um todo. Então, pensar em economia sustentável, desenvolvimento sustentável, etc. E justiça. Justiça é um critério fundamental
para dar a cada um o que é seu de direito, né? Vejam, em mudanças climáticas está acontecendo o quê? Acontece uma catástrofe ambiental, quem sofre mais são os mais pobres, tanto em comunidades nacionais como internacionalmente, por exemplo. Os países mais afetados internacionalmente são os mais pobres. Irã, Bangladesh, Índia. E pior, são os países que menos contribuem para o aquecimento global. Porque os países que mais contribuem para o aquecimento global são os que mais produzem e consomem. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, etc. Então, veja, para lidar com a injustiça climática, você tem que ter justiça, né? Que seria essa disposição para dar a cada um o que é o seu direito. Mas como é que eu cheguei a essas virtudes, né? É exatamente através de um procedimento contratualista. Então, eu acredito que a gente possa imaginar um procedimento assim, né? Cada um pode sugerir uma virtude que seja relevante para o caso em questão, e se ela não for razoavelmente rejeitada, né, ela fica valendo. Né? Então, a ideia é que vai ser uma escolha coletiva, os agentes escolhem, os agentes... É um procedimento hipotético, né? Mas é isso, os agentes escolhem... Com o original Rawls? Parecido, com a diferença que os agentes não estão sob o véu da ignorância. Né? Na posição original posição original do Rawls, os agentes escolhem sob o véu da ignorância, quer dizer, ele não sabe a sua situação particular, se é pobre ou rico, isso e aquilo, ele conhece vagamente como a sociedade funciona e mais ou menos também características psicológicas. Aqui não, aqui é mais ou menos como a gente sabe a nossa posição, onde nós estamos, sou pobre, rico, branco, preto, isso e aquilo. Por quê? Porque o problema ambiental pega todo mundo, entende? O problema ambiental pega todo mundo. Então, não faz muito sentido aqui, eu achei o véu da ignorância. Mas a ideia é, vamos imaginar que alguém sugere, a virtude da frugalidade parece importante. Então, o jogo é, esses envolvidos vão ver se concordam ou não. Se alguém conseguir rejeitar, mostrar de forma, né, razoável que esse princípio a virtude da frugalidade não é adequada, né, tá tudo certo, a virtude não vale. Mas se ninguém conseguir rejeitar de forma razoável, né, então ela fica valendo. Isso aparece no modelo contratualista do Scanlon, tá? É um outro autor muito importante, e eu sigo bastante. Então, a ideia é que uma ação é correta se ela segue um princípio que não pode ser razoavelmente rejeitado, entende? A ação é correta se ela segue um princípio que não pode ser razoavelmente rejeitado. Vamos imaginar o que seria ser razoavelmente ou irrazoavelmente, né, rejeitado. Eu proponho, a virtude da frugalidade é importante, porque eu digo, mudanças climáticas têm a ver com poluição, que tem a ver com queima de combustível, aquecimento global, então tem a ver com consumo. Quanto mais, para eu ter consumo, eu tenho que ter maior produção. Quanto mais produz, mais você polui. Então, quanto mais... E depois o consumo ainda tem um problema dos resíduos, né? Eu consumi uma caneta de plástico, vou colocar ela no lixo. Quanto tempo demora para se decompor o plástico? Um problemão isso, né? E aí alguém diz assim, não, mas eu não estou nem aí. Essa não é uma forma razoável de rejeitar o princípio, tá? Entende? Porque nós estamos pensando virtudes que são importantes para combater as mudanças climáticas, ou mitigar, porque a gente acha que faz sentido continuar vivendo no planeta, né? E se não fizermos nada, não vai ter vida humana no planeta, né? Então, alguma coisa assim, eu não acho importante, eu vou continuar consumindo, então eu não acho importante. Essas seriam formas irrazoáveis. Teria que ser uma forma que alguém nos convencesse, não é? Que essa virtude não seria muito importante para lidar com as mudanças climáticas. Não é? Por exemplo, virtude da coragem. Se alguém propõe lá a virtude da coragem, eu vou dizer, não, acho que a virtude da coragem não é importante para lidar com as mudanças climáticas. Né? Mas a humildade, sim, a frugalidade. Então, eu diria que a característica que eu penso do conjunto de virtudes, né? Se você quiser chamar a ética das virtudes, que está dentro da teoria contratualista das virtudes, seria uma teoria liberal. Né? Essa teoria contratualista das virtudes é uma teoria liberal, quer dizer, o que significa isso? Que ela respeita as liberdades individuais. Né? Ela não vai estabelecer um critério único de vida boa, porque a ideia é que ela pode conviver com uma multiplicidade de ideais de vida boa. Então, ela teria... E já o MacIntyre não tem essa matriz liberal. Né? Então, não tem. Não sei se rapidamente eu procurei, acho que... Não sei se isso... Eu vou até fazer uma pergunta que sintetiza um pouco o que tu falou, acho que tu vai gostar, porque tu gosta do Rawls, né? Que é uma das minhas partes favoritas até.
Eu já fiz essa entrevista, eu já fiz essa pergunta várias vezes, em que eu gosto muito como o Rawls ele fala, que lá no capítulo do utilitarismo clássico ele vai falar, né, o Rawls ele vai falar que as éticas teleológicas, elas colocam o bem acima do justo. Já as deontológicas vão colocar o justo acima do bem. Daí eu queria perguntar no teu sistema misto, como é que tu consegue harmonizar o justo com o bem? Ótimo, muito boa questão. E veja, né, eu acredito que o justo, né, como o Rawls, tem que ter uma certa independência ou autossuficiência em relação ao bem. Tá? Esse é um ponto que eu subscreveria. Né? Então, no caso, na minha distinção que eu estou fazendo, só para você entender, né, moralidade privada e pública. Né? Então, o bem funciona na moralidade privada e o justo funciona na moralidade pública. Tá? Embora que eu não coloquei propriamente o bem, porque, como eu falei, a teoria das virtudes que eu estou usando ali para lidar está considerando que você pode ter múltiplos bens, não um bem apenas. Tá? Mas, enfim, mutatis mutandis seria mais ou menos isso. Né? A ética das virtudes no âmbito privado e o justo, a justiça, no âmbito público, como um princípio central. Se eu tiver que escolher entre uma coisa e outra, eu acredito que o justo tem que ter independência, não é, em relação ao bem. E aí eu concordo com o Rawls. Mas, em muitos casos, a minha proposta é exatamente ver quando nós vamos precisar alinhar essa moralidade privada e pública, em alguns casos. Não é? E aí eu acredito que tem que ter uma relação de complementariedade ou de coerência entre aquilo que é o bem e aquilo que é o justo. Por exemplo, agora mesmo eu falei, não é? Sobre o exemplo das mudanças, ética das mudanças climáticas. E era isso, moralidade privada e pública. Ó. Mas elas conectam. Frugalidade e humildade estariam neste âmbito, né, privado, ou estariam no âmbito do bem, daquilo que é o bem para o indivíduo, aquilo que o indivíduo vai poder decidir. Porque, veja, né, eu ser humilde ou não, ou eu ser frugal ou não, vai ser uma decisão minha. Se eu for frugal, você pode não ser. Mas tá tudo certo, entende? Eu vou ser frugal e, de repente, né, eu vou ter satisfação com isso, porque eu estou fazendo a minha parte. Né? E alguém, de repente, não vai ser frugal ou vai ser totalmente egoísta. Tem um exemplo legal aqui na questão das mudanças climáticas, é que se diz assim, às vezes, independente do que a gente faz individualmente, isso parece contribuir pouco para a questão que já está colocada, que é do aquecimento global. Né? Então, que, independente das nossas ações individuais, o problemão seria de solução coletiva e não individual. Mas veja bem, se você pensa alguns exemplos, né? Alguém que, sabendo do problema das mudanças climáticas, vai pegar um carro SUV que gasta bastante combustível, né? E vai sair para se divertir. E se alguém diz assim, não, mas você não deveria fazer isso, né? Porque isso está queimando combustível, então está auxiliando na poluição. Ele, não estou nem aí, eu vou me divertir, coisa e tal. É uma resposta irresponsável, parece, entende? Mesmo que isso não contribua muito, mas parece um traço comportamental. A pessoa está dizendo assim, olha, eu não estou nem aí, um planeta que se exploda ou alguma coisa nesse sentido. Quase uma irresponsabilidade, que é muito alvo de censura. Né? Mas é verdade que, de repente, essa pessoa pega, né, hipotética, pega e dá, não, não estou nem aí, eu vou passear e eu vou queimar combustível mesmo. Sei lá, ficar 10 horas passeando, né, ou um dia inteiro passeando de forma irresponsável. E o outro não, o outro vai ser uma pessoa frugal, que vai consumir menos, então vai deixar o carro em casa. Vai dizer, não, se é para passeio, para trabalho é uma coisa, mas para passeio não, eu vou passear a pé. Né? De repente você vai elogiar um, vai criticar o outro, mas vejam que é uma decisão do próprio indivíduo, não é? É uma decisão do próprio indivíduo. Agora, sobre a economia, por exemplo, ser sustentável ou não, as empresas poderem poluir ou não, já não é uma questão mais individual. Hoje as empresas são obrigadas a não poluir, ela não pode poluir um rio. Elas têm que pensar não é? Em como ela vai despejar os dejetos e assim por diante, como é que ela vai fazer com os resíduos. Ela tem que ter um compromisso ambiental, o chamado hoje ESG, né? Que pega a sigla do inglês, o Environment, o Social e Governance. Então, seria a ideia que empresas têm que ter responsabilidade ambiental, social e com a democracia, com a governança, transparência, democracia e etc. Né? Essa já não é uma questão de decisão das empresas. Por exemplo, se elas não fizerem, elas vão ser punidas, elas vão sofrer, vão ter multas, enfim, vão perder descrédito, podem perder concessões, se for uma empresa que tem alguma concessão ou não.
né? Então, eu acredito que nesses problemas complexos, que, sobretudo esses que eu fico investigando, né, nós teríamos que estabelecer uma coerência entre o justo e o bem, né? Se a gente consegue estabelecer um alinhamento entre aquilo que é o justo, das virtudes privadas e virtudes públicas, nós conseguimos ter uma resposta adequada ao problema, né? Mas nunca, de maneira nenhuma, uma superioridade do bem em relação ao justo. Então, em alguns casos, eu poderia admitir, então, só o inverso, uma superioridade do justo em relação ao bem. Mas tem casos que não é uma superioridade, é uma coerência. E essa é a minha diferença em relação ao Rawls. Rawls não fez isso, né? Rawls estabeleceu só princípios da justiça para ordenar a estrutura básica da sociedade, o que é uma grande teoria, né? Então, para ver como é que as instituições políticas devem se orientar, como é que instituições econômicas devem se orientar, como é que instituições sociais, como a família, devem se orientar, instituições econômicas como mercado, propriedade, ou instituições políticas como Constituição, né? Mas essa teoria não serve para saber como é que a gente deve viver a nossa vida pessoalmente, né? Em termos individuais. A teoria do Rawls não serve para isso. Já a teoria dos Cannon serve, né? E eu acho que o grande problema dessas teorias contratualistas ou neocontratualistas foi não terem usado a linguagem das virtudes, não terem levado a sério a linguagem das virtudes. Por quê? Cotidianamente, eu vou dar 2 argumentos aqui que a gente não pode deixar de fora a linguagem das virtudes. Cotidianamente, nós usamos a todo momento a linguagem das virtudes, não é? Como linguagem moral, para tanto censurar como para elogiar os agentes. A gente fala, que legal, você é amigo, que legal, você é fiel, que legal, você é justo, que legal, você é solidário. Alguém ajuda alguém na pandemia, alguém ajudou alguém nas enchentes, a gente elogiou, né? Elogio. Elogia como? Elogia. Você está sendo solidário, né? Ou, você está sendo egoísta, censurando, né? Ou injusto. Se alguém ganancioso, por exemplo, você está numa tragédia e está subindo o preço da água, daí todo mundo cai de pau e censura a ganância. Então, nós não usamos apenas a linguagem como linguagem moral, palavras como correto, você está errado, você deve, não é? Ou justiça. Nós também usamos um conjunto significativo de virtudes e vícios, né? Isso está introjetado dentro na nossa linguagem cotidiana, né? E como é que você vai agora arbitrariamente tirar, não é, aquilo que a gente usa cotidianamente para estabelecer responsabilidade moral? O segundo argumento é que, historicamente, não é, a ética ou a filosofia moral usou em larga escala a ética das virtudes. Durante todo o período da filosofia antiga, tivemos teorias como de Sócrates, Platão, Aristóteles, estoicos, epicuristas, né? Durante todo o período medieval, teorias como em Agostinho, Tomás de Aquino e outros, todos usaram a teoria das virtudes. Também até éticas modernas, até teorias modernas usaram um conjunto, né, de virtudes. Claro, o utilitarismo e o kantismo marcam uma distinção, né? Deixar um pouco a teoria das virtudes de lado, né, e pensar principialisticamente. Mas se você ainda olhar outros autores da modernidade, tem um autor que eu gosto muito, é o Adam Smith. Adam Smith. Maravilhoso. Ele é muito conhecido no campo da economia, né? Mas ele é um mal excelente filósofo moral. Ele é isso mesmo, é mal conhecido. Mas o pouco que conhece é só da economia, né? É só a passagem do cervejeiro. Da teoria moral dele, o pessoal desconhece. Ele tem um livro fantástico que é a Teoria dos Sentimentos Morais. Eu acredito que é um excelente livro para entender, inclusive, a moral como um fenômeno. Ele mostra isso. Na primeira página, tu já tem a visão errada. Na primeira página, tu já vê que ele não é egoísta. Exatamente. Exatamente. Ele fala desse princípio da empatia, né? Por mais egoístas sejamos, nós nos preocupamos com a tristeza alheia e com a alegria alheia. Ele fala, o maior rufião, mesmo o maior rufião, leva em consideração, não é, o sofrimento dos outros, assim por diante. Que essa ideia que a gente tem uma simpatia, uma empatia em relação às pessoas. É isso mesmo, é isso que nos estabelece o critério, não é, do correto e do incorreto, do adequado ou não adequado, né? Que a gente vai poder acessar sentimentos morais como gratidão e o ressentimento. São os 2 principais sentimentos morais. É uma excelente forma de apresentar como é que funciona a moralidade, como é que a gente cria também esses conceitos
né? Até porque, como eu falo, naturalmente nós sentimos isso, sentimos culpa, sentimos ressentimento, sentimos indignação se alguém faz algo errado, de forma geral, sentimos ressentimento se alguém faz algo errado conosco, né? Porque a gente tem uma certa pressuposição que as pessoas devem se comportar de tal e tal maneira conosco. Se a pessoa não faz, então naturalmente surge, não é uma espécie de uma atitude reativa, como Strawson diz, não é? O sentimento moral como uma atitude reativa, nesse caso, culpa, ressentimento, indignação ou gratidão do ponto de vista positivo. Mas qual era a questão mesmo? Tu já respondeste, tipo, perfeitamente, inclusive. Não, agora acabei esquecendo a sua pergunta, ela foi mais pontual. A primeira foi que tu fez essa excelente explicação foi do Rawls, né, que eu falei da passagem lá do Sim, essa sim. Do Justiação Bem. E tu falou do Smith, e eu não fiz nenhuma pergunta no caminho. Se eu fiz, eu não me recordo. Peço perdão até. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. Tu falaste que tu fala de vários bens, assim, mas quando tu tá falando de meio ambiente, tu acaba priorizando mais um bem comum do que outros bens, né? Porque um bem comum é que o planeta, que a gente tenha uma vida mais saudável, que a gente consiga manter por mais gerações a vida na Terra. Então, por mais que tu priorize vários bens, tu acaba priorizando o bem comum, não? Sim, mas com uma prioridade do bem olhado só para o ser humano, né? Essa é uma questão. Inclusive, essa é sempre uma grande crítica às teorias tradicionais quando vão tratar da questão ambiental, que elas sempre são imputadas, né, serem antropocêntricas, porque toda a preocupação é com o bem-estar humano, bem comum humano, né? Tanto no utilitarismo é aquilo que faz o bem para o ser humano, não a natureza de uma forma geral. A natureza não tem direito. Na ética kantiana também, animais não têm direitos, e a natureza também não tem direitos intrínsecos, no caso, ela não tem um valor intrínseco. E a ética das virtudes não é diferente, né? Porque também quando se fala que, né, as virtudes, eu devo ser virtuoso, que ela é um traço comportamental desejado para eu atingir uma vida boa, para eu atingir aquilo que é o bem, né? O florescimento humano. Uma forma de falar a vida boa, né? Mas é a vida boa para o ser humano. Se a vida boa, né, essa vida boa para o ser humano, ela faz mal para a natureza, não importa, né? Isso do ponto de vista tradicional, né? Por isso que então na ética das virtudes nunca houve uma preocupação também específica com o florescimento da natureza ou o florescimento de animais não humanos. Nesse caso, ela também é antropocêntrica, mas eu acredito que nós podemos, né, olhar a ética das virtudes de novo, contemporaneamente, e atualizá-la. Falar que o florescimento humano, né, pensem bem, o ser humano é dependente de um ecossistema. Nós somos um ser interdependente da natureza. Nós dependemos de outros animais não humanos e nós dependemos da natureza como um todo, água, ar e etc. Né? E a ideia é que o nosso florescimento só pode ocorrer, né, a nossa vida, se nós quisermos dizer assim, ela ocorre dentro de um ecossistema. Se nós tivermos um ecossistema, não é, depredado, assim por diante, nós não podemos ter florescimento nenhum. Então, o florescimento humano depende também, não é, desta interdependência. Quer dizer, por sermos interdependentes, dependemos de um ecossistema saudável. Então, nós podemos imaginar também um florescimento mais estendido. Quer dizer, a ideia é que o florescimento é humano, mas ele, não é, pela interdependência do ecossistema, também deve ter uma preocupação com o bem de animais não humanos e o bem da própria natureza. Eu acho que essa é uma forma, né, de se imaginar, porque é isso que nós estamos tratando, o bem comum, é isso. A ética, de fato, não é, está sempre tratando daquilo que é o bem comum. Mas a questão é, de novo, não é, o que é o bem comum? Eu posso ter múltiplas respostas a isso. Por exemplo, eu posso dar uma resposta que eu atinjo o bem comum se eu faço as minhas ações e não faço por exemplo, trabalho, cuido da minha família, coisa e tal, e não descumpro nenhum dever perfeito. Tem uma diferença aqui em deveres perfeitos e imperfeitos, que eu acho interessante, né? Um dever perfeito é aquele que gera um direito para alguém.
Então, por exemplo, não matar é um dever perfeito. Por quê? Porque as pessoas têm o direito à vida. Como é que tem direito à vida? Bom, garantido pela Constituição, Declaração Universal dos Direitos Humanos, há uma concordância geral que as pessoas têm direito à vida, liberdade, integridade, assim por diante. Então, sequestrar alguém, não, eu não devo sequestrar alguém, isso é um dever perfeito. Por quê? Porque as pessoas têm o direito à integridade e vida. Agora, não mentir é um dever imperfeito. Não mentir ou cumprir a promessa é um dever imperfeito. Eu faço se eu quero. Porque ninguém tem o direito a só escutar a verdade, ou ninguém tem o direito a receber caridade. Eu sou caridoso se eu quiser. Né? E era isso. Né? Mas, enfim, aí eu poderia, nesse caso, dizer assim, olha, eu vou ser egoísta, eu não vou ser caridoso, mas isso não faz mal para o bem comum, entende? Quer dizer, isso faz parte. Quem quer ser caridoso, vá ser. Quem não quer ser caridoso, não vá ser. Mas vamos dizer que eu seja contra a caridade. Eu posso achar que a caridade faz mal, inclusive, para o bem comum. Que acomoda as pessoas ao invés de ajudá-las. Por exemplo, caridade significa isso. Você dá dinheiro para alguém, sei lá, né? Alguém que está precisando. De repente, eu posso pensar que isso faz mal para o bem comum. Que seria mais importante não fazer ações caridosas, nesse caso, dar dinheiro para quem precisa, né? Mas incentivar que a pessoa conquiste um emprego, por exemplo. Médico, veja, então, por exemplo, então, há muitas respostas do que me levaria ao bem comum. Até do ponto de vista econômico, se você quiser. Toda a teoria econômica pensa que a sua teoria vai fazer com que o país tenha mais o quê? Prosperidade, né? Seja mais rico, seja mais próspero. Mas, por exemplo, se eu tenho uma teoria de bem-estar social, como Keynes, coisa e tal, vai se dizer que a melhor forma de adquirir prosperidade é fazendo o quê? Garantindo um estado de bem-estar social. O Estado vai ter que gastar em educação, saúde e, de repente, até intervir na economia, incentivando alguma coisa na economia para a sociedade ter maior prosperidade. Mas se eu for um libertário, né, da escola de Chicago, coisa e tal, um economista libertário, não, né, da teoria do bem-estar social, coisa e tal, keynesiana, né, eu vou dizer não, o Estado tem que ser quanto mais mínimo, mais próspera a sociedade vai ser. Veja, mais bem comum eu vou atingir, menos Estado, menos financiamento do Estado, porque as pessoas têm que livremente se organizar e vender coisas e, enfim, conquistar emprego e tudo mais. Eles criticariam um Estado mais inchado, é mais paternalista. Isso, na verdade, já acostuma mal as pessoas, né? Maria mal as pessoas. Então, eu não vou dizer qual a teoria que eu concordo, né? Porque, claro, a gente sempre se posiciona do ponto de vista da economia, do ponto de vista político, etc. Mas só para dizer assim, que há uma disputa sobre como chegar ao bem comum, né? E na concepção clássica grega, eu chego ao bem comum, né? Como eu digo, explorando a minha perfeição humana, que é a minha perfeição racional. Então, eu vou desenvolver todas as virtudes, inclusive as intelectuais, como a sabedoria, a prudência e etc. E isso vai garantir o bem comum. Mas, de uma certa maneira, se você pegar Platão, por exemplo, você vê um problema aí, que é nem todo mundo desenvolve as virtudes intelectuais. Não é? Se a gente pega na República, que tem 3 classes sociais, 3 estratos, né? O rei filósofo é aquele que tem as condições de desenvolver, ter sabedoria e tudo mais, e é ele que tem que governar. Os soldados, né, eles ficam numa posição intermediária, eles ficam só com a possibilidade de ter a temperança, que é a primeira, e ter coragem, e aí por isso ser soldado. Né? E a primeira classe, a mais baixa, que seria do agricultor ou comerciante, que vai garantir a subsistência, ele só tem a capacidade de ter temperança, ele não tem a capacidade de adquirir a virtude. Então, Platão diz assim, todo mundo cumprindo a sua função chega ao bem comum. Né? Mas, olha bem, cada um faz a sua parte, né? Mas nem todo mundo vai ser rei filósofo, nem todo mundo vai poder governar. Né? Então, é uma ideia de bem comum muito elitista, de uma certa maneira. Né? Entende? É uma ideia de bem comum, mas é elitista. Então, a forma que eu estou pensando aqui, chegar ao bem comum, é respeitando democraticamente a liberdade dos indivíduos. Né? A liberdade dos indivíduos, dizendo que todos podem desenvolver todas as virtudes, né? Claro, todos podem desenvolver todas as virtudes. Fica clara a influência de Rawls aí.
Professor, aproveitando que tua disputa entre, professor André Coutinho, perdão, dos libertários e do Keynes, né? Tem gente que vai dizer que o Keynes é liberal, não, mas aí é um assunto para um outro próximo episódio. É liberal, não libertário. Liberal, sim. Sim, liberal, não libertário. Libertário isso, outra não coisa, libertário. Até estou pensando em fazer um episódio só sobre liberalismo e libertarianismo, que as pessoas confundem muito. Essa é uma boa, viu? Essa é uma boa. Eu já escrevi sobre isso. Tem até a verbete no dicionário quem sabe sobre liberalismo. Esse é um termo que no Brasil a gente entende mal, né? Muito confuso. Então, é uma boa. Por exemplo, o Pierre Manet fala, né, que o liberalismo ele está mais ou menos aqui uns 3 séculos como como uma grande teoria política, né, no mundo. Sim. Então, até o Lask, acho que é socialista, fala que o liberalismo é a doutrina mais abrangente da sociedade ocidental, algo assim, não lembro agora com precisão a citação dele. Mas eu queria te colocar nesse um debate aqui um pouquinho diferente, que eu queria, porque me parece que tu tem muitos elementos comunitaristas e liberais, assim, do Smith e do Rawls bem fortes, assim, mais que tu não fale, assim, mas, tipo, quem entende consegue ver as influências do Smith e do Rawls no teu pensamento. Eu queria ver como é que tu entra nesse debate, que é um debate mais comum lá fora, aqui no Brasil nem tanto, mas é bem comum lá fora o debate entre os comunitaristas e os liberais. Eu queria ver como é que a tua teoria mista, ela se encaixa nesse debate. Então, bem legal, no Contrato e Virtudes 2, né? Então, aproveitando para fazer propaganda, né, dos livros. Fica à vontade. Publiquei o Contrato e Virtudes 3, né, pela Loyola, tá? Todos estão sendo publicados pela Loyola, que aqui eu trato especificamente do problema do conhecimento moral, mas também alguns problemas epistemológicos, também, como injustiça epistêmica, ignorância moral, conhecimento político. Ele tem essa perspectiva. No Contrato Virtudes 2, né, eu tratei de problemas propriamente políticos, porque foi interessante que, quando eu lancei o Contrato Virtudes 1, né, pensando essa teoria moral mista, contratualismo e ética das virtudes, para resolver o problema da justificação da punição. Responsabilidade, né, e justificação da punição. Daí foi feito uma série de eventos, começaram a ser feitos para discutir o meu livro, né? E teve uma crítica em particular, do professor Delamar Dutra, né, que foi muito relevante para mim, foi exatamente dizendo assim, olha, tá tudo legal, tá indo bem a teoria, né, mas você não está propriamente tratando de questões políticas, sabe? Então não estavam parecendo questões políticas, né? Ele faz toda uma crítica nesse sentido. Eu digo, opa, é verdade, não estava tratando de questões políticas como direitos humanos, ou a questão econômica, a questão de democracia e etc. Não é? E aí eu comecei a escrever o 2. Foi exatamente o meu ponto. Como essa teoria moral mista vai ser uma teoria política mista, né? E é isso. O 2, basicamente, eu apresento essa teoria moral como uma teoria moral comunitarista liberal, ou liberal comunitarista, tanto faz. Então o Delamar foi tipo o Harper Rawls, que ele critica a teoria da justiça, ele vai escrever liberalismo político? Tu fez a mesma coisa, então. Mutatis mutantes, né? Tomando isso na dimensão brasileira, acho que sim, não é? Mas exatamente aí eu comecei a fazer a investigação, colocando essa teoria para tratar de questões políticas, não é? E aí, evidentemente, eu me deparei com essa perspectiva, não é? Que eu estava, não é, bastante claramente, não é, com uma posição liberal, por óbvio, pelo respeito às liberdades individuais, pluralidade, etc., mas muito vinculado à ideia de comunidade, muito vinculado à ideia das pessoas desenvolverem virtudes para exatamente pensando no bem comum e não apenas no seu bem pessoal. Então, eu assumi também que a teoria estava com uma cara comunitarista, né? Então, eu estou chamando aqui ali eu apelidei de uma teoria, acho que a ordem foi essa, liberal comunitarista. Na verdade, eu acho que uma grande parte de teorias não são só liberais ou só comunitaristas, né, é uma teoria mista também nesse sentido. Por quê? Porque exatamente ela consegue congregar elementos do bem comum, né, a forte importância do nosso pertencimento a uma comunidade, a ideia de bem comum, com respeito às liberdades individuais. Né? E no 3 é engraçado, porque daí também fizeram um evento em Caxias do Sul, na UX, Universidade de Caxias do Sul, para debater o Contrato Virtudes 2. Aí cada
colega debateu um capítulo do livro. E aí, de novo, o professor Delamar ficou lá responsável por um capítulo, não me lembro mais qual, né? Eu acho que foi sobre a democracia, um capítulo sobre a democracia, os direitos humanos e tudo. E aí ele fez uma outra crítica, ele está dizendo, olha, tá, então agora com essa sua teoria aí liberal, comunitarista e tudo mais, tem um problema, que é um problema do perfeccionismo. Né? Em que medida, né? Você está dizendo que a teoria é liberal, isso, aquilo, mas pelo jeito né, com essa reivindicação de virtudes, a democracia eu estava reivindicando virtudes de autonomia, acredito que é integridade, mas sobretudo a virtude de autonomia do ponto de vista privado, né? Parece um certo problema aqui, que é, né, de não estar mais defendendo a ideia de uma neutralidade ética do ponto de vista do Estado. Essa é uma grande característica do liberalismo. Né? Uma neutralidade ética. Não, o Estado não determina o que é correto ou não do ponto de vista ético. Tá. Isso cada um na sua vida privada vai decidir, o Estado determina a lei, não é? Mas não o que é moral, o que é correto ou incorreto. O Delamar diz isso corretamente, mas aí você já parece que está, não é, direcionando para aquilo que os indivíduos deveriam fazer como aquilo que é o correto e o errado. E aí eu encarei esse problema no 3, no Contrato de Virtudes 3, né, na parte final do livro, que aí o título do capítulo é Conciliando Liberalismo e Perfeccionismo. E aí a ideia é propor um perfeccionismo moderado. De que maneira? Dizendo assim, olha, o Estado não tem razão para punir os agentes que não forem agir, né, conforme está sendo demandado, por exemplo, virtuosamente ou autonomamente, com integridade, com frugalidade, etc. Mas a sociedade pode incentivar que os agentes ajam virtuosamente. Então, pode ter uma defesa, não é? Disso. Não é? E aí é interessante, porque tem uma parte do capítulo que eu disputo a própria ideia do liberalismo. Se o liberalismo, de fato, seria igual a ter a neutralidade ética. Eu vou dizer que não, porque os principais autores liberais, como Adam Smith e Stuart Mill, defendem também um conjunto de virtudes. Né? Smith, por exemplo, defende que a gente só vai adquirir uma vida boa, tanto pessoalmente como coletivamente, com as virtudes da prudência, da justiça, do autocontrole e da benevolência. E em Stuart Mill aparece um conjunto de virtudes também, desde a amizade cívica, justiça, e um conjunto de virtudes que parecem fundamentais, né, para que se adquira uma vida boa. Porque o Stuart Mill ele é um utilitarista, ele é conhecido como um utilitarista, mas a teoria dele é muito mais complexa que isso. Porque a ação correta não é só que maximiza o prazer ou a felicidade, tudo, porque ele faz uma distinção entre prazeres, né, inferiores e superiores. Por exemplo, ele diz que não, se eu for pensar, não é, entre prazeres inferiores como prazeres corporais, eles são inferiores a prazeres superiores como prazeres intelectuais ou comportamento moral e etc. Não é? Então, no cálculo isso tem que se levar em consideração. E mais, não é? As virtudes ou a ideia de florescimento humano, o comportamento humano, é fundamental para você adquirir a felicidade. Então, ele também trabalha com um conjunto de virtudes. Então, eu digo assim, se os autores liberais clássicos, não é, que ninguém disputa, que Adam Smith e Stuart Mill são autores liberais clássicos, eles estão também, não é, acessando e demandando as virtudes de um ponto de vista comum, do ponto de vista de uma comunidade. Então, parece que o liberalismo não necessariamente implica na tese da neutralidade estatal ética, tá? Ou pelo menos não na neutralidade ética. De repente, estatal poderia ser adequada. Né? Mas eu acho que é um capítulo bem interessante esse, mas a ideia sempre é de conciliação. Viu? Conciliar a ética das virtudes com contratualismo, conciliar liberalismo, comunitarismo e liberalismo e perfeccionismo. Porque, claro, a grande questão a ser evitada é o paternalismo, que eu acho que é um grande problema político. Por exemplo, o Estado se sentir como um pai que determina como a gente deve viver. Aí é terrível. Seria o paternalismo estatal. Aí você tira censura, você tira prisão de pessoas e tudo, com o Estado querendo formatar os indivíduos como eles devem viver.
as liberdades individuais devem ser preservadas, né? Liberdade de pensamento, consciência, liberdade religiosa, liberdade política, são conquistas fundamentais da nossa sociedade contemporânea. Não devemos abrir mão. Então, professor Denis, muito obrigado. Foi uma excelente entrevista. Adorei tua fala. E que bom que eu não estava errado, assim, que eu confesso que não consegui ler os 3 ainda, não tive o privilégio, porque graduação, né, tem que ler muitas coisas. Agora o canal também é muito entrevistado. E eu fiquei feliz que quando pouco que eu li, eu falei assim, isso aqui tem muita cara de comunitarismo e liberalismo, né? Que bom que eu não estava errado na leitura. Não, estava certo. E vamos Intuiu marcar um episódio de corretamente. liberalismo. Não totalmente correto, mas um pouquinho sim. Muitíssimo obrigado, Sim. professor. Até logo, então. Até logo a todos. Peraí.